Olá, estudantes da educação de jovens e adultos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Ivair e nós daremos continuidade à verificação das atividades do módulo 2, unidade 2, atividade 2, e continuaremos falando sobre a literatura e hoje nós faremos uma abordagem sobre o modernismo, que começa lá na semana de 1922, a Semana de Arte Moderna, e que traz uma revolução na literatura, criando uma nova forma e uma nova percepção de apresentar o mundo e as concepções artísticas. Vamos lá? Bom, a questão número 1 pergunta: a alternativa em que todas as características correspondem ao modernismo é jogo antitético. Nesse caso aqui nós estamos falando de antíteses. Culto da natureza? Culto da natureza está mais para o período que? Período do romantismo, não é isso? E aí nós temos letra B, moralismo, idealização da mulher, também um período romântico. Concepção lúdica da arte, rigor formal, parnasianismo. Letra D, verso livre, experimentalismo ou senso de mistério, liberdade formal. Senso de mistério está para o simbolismo. Letra D é a nossa opção correta. Em relação ao modernismo, eles traziam versos livres, não era uma métrica perfeita, versos irregulares, com ausência de rimas, e um experimentalismo, trazendo algo novo. Sobre a prosa modernista, Graciliano Ramos é autor que no modernismo faz parte de qual geração? Lembrando que Graciliano Ramos apresenta uma obra Vidas Secas, que trata da condição do sertanejo nordestino fugindo da sua região em busca de uma vida melhor, uma vez que a sua vida precária em função de uma seca prolongada. Então, Graciliano Ramos faz parte da geração da segunda fase, em que se destaca a ficção regionalista. E aí, como eu disse, uma família de retirantes, Fabiano, Sinha Vitória, o menino mais novo, o menino mais velho e a cadela baleia estão fugindo ali do Nordeste em função de uma seca descomunal que assolava toda a região e ele fugia, um êxodo da região Nordeste. Então, segunda fase, representada aí pelo Graciliano Ramos, destaca a ficção regionalista. Assinale a alternativa em que há uma característica que não corresponde ao modernismo em sua primeira fase. E aí nós vamos analisar todas essas alternativas e nós vamos entender que a letra D é o gabarito, olha só, que não correspondem ao modernismo em sua primeira fase. Exaltação exagerada de fatores como a mocidade, o tempo. O novo, nesta fase, foi erigido como um valor em si. Então, a preocupação não era com mocidade, o tempo, e nem a exaltação desse novo como um valor muito próprio e pessoal. E aí todas as outras estão corretas em relação à primeira fase. Entretanto, a letra D, que fala dessa exaltação exagerada, não corresponde à primeira fase do modernismo, ok? O modernismo ele surge justamente aqui, olha, com a Semana de Arte Moderna, que tinha uma das grandes aspirações, renovar, olha só, renovar o ambiente artístico e cultural do país, produzindo uma arte brasileira afinada com as tendências vanguardistas europeias, as chamadas vanguardas europeias, sem, contudo, perder o caráter nacional, e para isso contou com a participação de escritores, artistas plásticos, músicos e entre outros. Analise as sequências que reúnem as proposições corretas em relação à Semana de Arte Moderna. Então, a número 1, o movimento modernista buscava resgatar alguns pontos em comum com o barroco. Nada a ver. Isso aqui é uma literatura lá da época do século XVI, a contradição de reforma e contra-reforma. Número 2, a exposição da artista plástica Anita Malfatti representou
um marco para o modernismo brasileiro. As suas obras apresentavam tendências vanguardistas europeias. Lembra? A Semana de Arte Moderna traz uma inovação justamente com base nessas vanguardas europeias. Então a 2 está correta. O escritor Graça Aranha foi quem abriu o evento. Aí a gente precisa estudar, né, o fato histórico que marcou a Semana de Arte Moderna e a gente vai entender que a abertura não foi feita por esse autor. Entretanto, a número 3, o maestro e compositor Villa-Lobos, foi um dos mais importantes e atuantes participantes da Semana Moderna, de Arte Moderna, correta. E a número 5, as esculturas de Brecher, impregnadas de modernidade, foram um dos estandartes da semana. Sua maquete do movimento, as bandeiras, foi recusada pelas paulistas. Hoje, uma das esculturas públicas mais admiradas. Então, estão corretas a 2, 4 e a 5. Então, o gabarito, letra D, 2, 4 e 5, são as afirmativas corretas a respeito da Semana de Arte Moderna. Poética, do Manuel Bandeira, é quase um manifesto do movimento modernista brasileiro de 1922. Do poema, o autor elabora críticas e propostas que representam o pensamento estético, como que deveria ser essa poesia, né? O pensamento estético predominante da época. Então, para finalizar a questão número 5, vamos ver o poema do Manuel Bandeira, Poética. Olha só, ele está cansado e farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado. Eu estou farto do lirismo que para e vai averiguar o dicionário, o cunho vernáculo de um vocábulo, de uma palavra. Abaixo os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo dos clowns, Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Então eles estavam fugindo do parnasianismo, queriam uma estética que não fosse tão formal, né, uma vez que o parnasianismo prezava sempre pelo rigor da forma, o soneto perfeito, né, decassílabo, um soneto composto por 2 versos com 4 estrofes e depois mais 2 estrofes com 3 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. Eles queriam a liberdade da criação, a arte como libertação. Com base na leitura do poema, nós podemos afirmar corretamente que o poeta critica o lirismo louco do movimento modernista? Louco do movimento modernista? De jeito nenhum. Propõe o retorno do movimento romântico? Também não. Ele critica todo e qualquer lirismo da literatura? Não são todos os lirismos criticados. Propõe o retorno ao lirismo do movimento clássico? Também não. E aí a opção E é a correta, é o gabarito. Propõe a criação de um novo lirismo que promovesse de fato uma liberdade. Ok? Então ficaram aí para vocês a correção da atividade 2. É importante que vocês façam uma recapitulação, estudando esse momento histórico e como que o modernismo influencia na composição dos poetas e também dos autores, né, da prosa desse período. Então até a próxima aula, aguardo vocês.